Bem, se a gente tiver um circuito em corrente alternada com essa característica aqui, uma fonte de 220 volts, e conectado a uma carga, então equivalente, que tem uma resistência de 10 ohms, e vamos dizer que a gente tem uma indutância aqui bem pequena, bem baixa, de 0,1 mH, né, que pode ser uma indutância parasita das cargas que estão conectadas da instalação, simplesmente os cabos presentes numa carga, então que ela em comparação com a parte resistiva, tem uma indutância que o valor do XL, da reatância dessa indutância, se a gente calcular que se essa fonte for de 60 Hz, né, vamos trabalhar aí, na maioria das vezes com a frequência padrão de 60 Hz da rede, né, a não ser que seja informado diferente a frequência, a gente assume então que a fonte é de 60 Hz, então a reatância XL, fazendo 2π vezes a frequência vezes essa indutância, o valor da reatância dá aproximadamente aí 0,0377 ohms, né? Então a impedância dessa carga, certo? A impedância Z, ela é dada pela parte resistiva, que é 10 ohms, mais J vezes 0,0377, né? Comparem a ordem desses termos aqui, 0,03 com 10. Né? Esse termo imaginário aqui ele é muito menor, né? Várias vezes menor, menos de 1% desse valor aqui de 10. Né? É menor do que isso, então ele é pouco representativo. Se a gente calcular aqui qual que é a corrente, a gente quiser saber, dimensionar então qual que é a corrente que circula por essa carga, né? Se a gente quiser levar à risca essa impedância completa, ok, a gente vai achar o valor mais exato, mais preciso. Mas esse valor é tão pequeno que se a gente calcular, comparado, né, com a magnitude da parte real, se a gente desconsiderar este valor de reatância e considerar então que é uma impedância puramente resistiva, ou seja, aproximadamente 10 ohms, puramente resistivo, o valor calculado ele não vai dar tão diferente assim, nesse caso, né? Já que a gente está aproximando que essa impedância, essa reatância aqui é desprezível. A gente está desconsiderando essa parcela. Então, calculando dessa forma, vamos dizer que a corrente, o valor da corrente, né, ele vai dar lá, o fasor corrente vai ser os 220 volts. Vamos pegar a tensão da fonte como referência de fase 0 graus, dividido pela impedância, que uma impedância de 10 puramente real, né? Ele equivale em coordenadas polares ou na representação polar uma impedância aqui, um número complexo com 10 com ângulo zero também. Então a divisão aqui da corrente vai resultar simplesmente 220 por 10, ou seja, uma corrente de valor eficaz, né? A gente está calculando aqui valores eficazes de 22 amperes com fase 0 graus. Isso significa que, como eu assumi a minha fonte, a minha tensão aqui como um fasor 220 volts com 0 graus, certo? A minha corrente deu 0 graus também, significa que a tensão e a corrente estão em fase, ou seja, as senoides dessas duas grandezas, corrente e tensão, elas andam juntas, né? Uma em fase com a outra. Quando uma está no mínimo negativo, a outra também está. Quando a tensão passa pelo mínimo negativo, a corrente também está no mínimo negativo. Quando passam pelo zero, ambas estão em zero. Quando passam pelo máximo, pelo pico positivo, ambas estão no mesmo. Elas são sincronizadas, elas estão em fase, a gente diz. Quando elas têm a diferença aqui ou seja, esse ângulo é igual, elas estão em fase. As duas estão andando no a mesma grandeza, certo? Se a gente simular esse circuito, então vamos passar aqui para o simulador, né? Estou usando o P5 como simulador. Então eu representei esse circuito lá. Tem uma fonte corrente alternada, cujo valor a gente entra no simulador aqui com o valor de pico, que ele pede aqui a amplitude, o pico da amplitude, 311 então, né, para ter uma fonte eficaz de 220 volts, né? Lembra? O valor eficaz, ou RMS, é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, para ter um valor eficaz de fonte 220 volts, a gente tem um valor de pico aqui no simulador de 311 volts. Tá? Então, vou tirar esse valor aqui, só para a gente ficar com o valor eficaz, tá? 220, ok? Então, conectei aqui uma impedância, um resistor de 10 ohms, e
deixei uma indutância aqui parasitas de 0.0001, ou seja, 0,1 milihenries, ok? Que vai dar aquela reatância lá que a gente calculou de 0,037 ohms, né? Então, e aí coloquei aqui um amperímetro na saída da minha fonte para medir a amplitude, a forma da amplitude da corrente que circula aqui, e um voltímetro em paralelo com a minha impedância de carga aqui, nessa impedância Z, né? Então a gente calculou lá aproximando ou desprezando essa reatância, né? Porque dava um valor muito pequeno. Vamos ver aqui no valor simulado, então, o valor simulado, o que resulta. Então a simulação dessa carga aqui, ela dá essa forma de onda, né? Em azul aqui está plotado a tensão, a senoide, né? A amplitude da senoide está representado no gráfico aqui da direita, né? No eixo da direita. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. Ó, aqui tem a amplitude, então o pico está lá entre 200 e 300, depois a gente vai ver o valor exato aqui mostrado na simulação. E em vermelho está a corrente, né? A escala da corrente está no gráfico da esquerda aqui, né? Tem escalas diferentes porque se a gente plotasse na mesma escala, a corrente ia ficar bem menor, né? Difícil de ver a forma senoidal. Então aqui a gente consegue já ver, né, que, como a gente calculou lá, as duas senoides elas estão em fase, elas estão oscilando praticamente juntas, né? Estão em fase. Ó. A corrente, quando a corrente passa pelo valor zero, a tensão também está em zero. Quando a corrente está lá próximo vendo assim visualmente, né? No pico negativo, a tensão também está no pico negativo. Quando a tensão está no pico positivo aqui, a corrente também está no pico positivo. Isso significa que elas estão variando, alternando em fase, né? Se a gente pegar os valores mais próximos dos exatos, aí vamos pegar aqui, ó. Aqui embaixo mostra a corrente, ela está com o valor da amplitude lá, o pico da corrente, né? Esse aqui é o valor de pico de 31 ponto, ó, esse valor aqui embaixo, não sei se vocês conseguem visualizar, mas é de 31,08 amperes, o valor de pico, tá? E o valor de pico da tensão está dando aqui 310,86, né? Um pouquinho abaixo do valor calculado. Agora, voltando lá no nosso cálculo, esse aqui a gente calculou o valor RMS. Qual que é o valor de pico dessa corrente aqui, então? Tá, aqui para a cor que a gente estava usando. Esse aqui é o valor RMS da corrente, né? O valor de pico, então, ele é o valor RMS vezes raiz de 2 ou dividido por 0,707 também, né? Equivalente. Então, 22, a amplitude 22 vezes a raiz de 2, que é 1,414, né? Dá uma corrente de 31,11 aproximadamente aí, 31,11 amperes. Então o valor de pico da corrente, aqui vamos dizer que calculado, né? A gente calculou desprezando aquela reatância, certo? Mesmo desprezando a reatância, o calculado deu aqui um valor de corrente de valor de pico 31,11 amperes. Na simulação aqui, o simulador está considerando aquela impedância, né, a reatância mesmo muito pequena, ele está dando aqui um valor de 31,08 amperes, tá? Então muito próximo, ou seja, o valor RMS aqui está bem próximo do valor calculado mesmo, desprezando aquela reatância. A gente desprezou só porque é muito próximo, aliás, é muito pequeno, né, comparado com o valor da resistência, certo? E o valor da tensão de pico, então, 310, ele está bem perto também do 310,8, está próximo do 311, né, que é o valor de pico, ok? Então aqui a gente vê as duas grandezas em fase, tensão e corrente, tá? Então o valor, vamos só anotar aqui também, aqui eu não estou pegando o valor exato máximo, né, mas vamos ver aqui. Se eu pegar um máximo, aqui ele pega mais exatamente, ó, um pico de tensão e corrente está marcando 31,09, então só anotar aqui no simulado, tá?
na simulação. Então, o valor de pico 31, amplitude apenas, né, 31,09 amperes, e a tensão V de pico 311 exatos, né? O valor aqui agora ele pegou exatamente 311 volts, né? Isso aqui é o resultado do valor simulado, a simulação, certo? Só para efeitos de comparação aí, ok? Agora voltando aqui, voltando lá na nossa figura aqui. Se eu quiser calcular a potência, o que é potência instantânea, né? Por definição, vamos rever isso aí também. Potência elétrica, certo? Se eu falar de potência instantânea, então, potência instantânea é eu pegar em qualquer instante de tempo, potência elétrica, né? E fazer a multiplicação. Então, vou chamar aqui um P de T, né, uma função. Eu pegar o valor da tensão em qualquer instante de tempo e multiplicar pelo valor da corrente naquele instante de tempo. Simplesmente multiplicar o valor eficaz ou o valor, aliás, o valor instantâneo, não o valor eficaz, né? O valor instantâneo é, por exemplo, nesse instante de tempo, aqui embaixo a gente tem o gráfico de tempo, né? Por exemplo, em 40 milissegundos, né? 40 milissegundos, a corrente está passando, está com uma amplitude de 17,45 amperes e a tensão está com uma amplitude de 173 volts, né? Esse é o valor instantâneo. Então, se a gente calcular a potência instantânea, é simplesmente o produto desses dois valores. A gente tem a potência instantânea. A potência RMS, ou potência média, na verdade, né, do circuito CA, a gente vai chegar mais tarde nessa relação, ela envolve daí no circuito de corrente alternada, se vocês lembram lá, um cosseno do θ, né? Então a potência, a gente tem daí vários tipos de potência. Potência ativa, a gente pega o valor RMS de tensão vezes o valor RMS de corrente, o valor RMS, e multiplica pelo cosseno do θ. Que θ é esse? O θ aqui é o θ, a fase da tensão, vamos chamar aqui a fase de V, menos a fase da corrente, a diferença entre eles, né? Na verdade, aqui o que interessa é a diferença, o módulo entre eles. Então, como aqui a gente está vendo que os dois estão em fase, a fase que a gente calculou aqui, né, da tensão é 0 graus e a fase da corrente é 0 graus, a diferença de fase é 0 graus menos 0 graus é 0, o módulo disso é 0, cosseno de 0 é 1. Né? Então, isso aqui aí vira, nesse caso, para esse caso, potência média, né? Potência ativa média aqui, simplesmente o valor eficaz de RMS da corrente e da tensão, o produto das duas. Tá? Agora, se a gente quiser só uma definição aí de potência instantânea, qualquer instante de tempo a gente calcular a potência, é simplesmente pegar e multiplicar a tensão pela corrente. Tá? A gente pode fazer isso aqui no gráfico, na simulação, pode adicionar aqui, adicionar uma curva, e vou fazer aqui uma equação. Aquele valor da corrente é o nosso I1, lá, o amperímetro, tá? Então, vou chamar aqui uma função P igual a minha corrente, I1 do amperímetro, instantânea, vezes a tensão que o voltímetro está medindo. Tá? E aí eu crio uma função aqui que é a potência instantânea. Vou adicionar aqui e vou plotar. Tá? Ele vai calcular e ele plota aqui embaixo. Tá? Deixa eu só mudar essa cor aqui. Vamos botar a potência, pode ser em verde escuro. E aumentar o traço. Ok. Tá? Então, agora esse gráfico em verde aqui embaixo é a potência instantânea. Se a gente pegar, vamos ver, ó, ela está parte de 0, né? Tem um valor máximo, oscila, então a potência também é oscilante. Né? Se a gente, a potência instantânea de uma carga em corrente alternada, ela também é oscilante. Né? Só que no caso aqui ela está variando de 0 até um valor máximo, de 0 até um valor máximo, né? Porque ela é puramente uma potência ativa. E potência positiva, assim, ó, acima de 0, significa que a carga, ela está a gente está calculando a potência da carga, simplesmente ela está sendo absorvida.
A carga está simplesmente consumindo, absorvendo potência vinda da fonte, certo? Nesse circuito aqui, né, significa que potência positiva ali significa que essa carga está sempre absorvendo potência desta fonte. Okay? Esse aqui é o gráfico, né, da potência instantânea. Se a gente quiser calcular então a potência ativa desse circuito, que a gente chama de potência ativa, P, né, então a gente calcula aqui por esse valor RMS vezes a tensão RMS vezes a corrente RMS vezes o cosseno da diferença de fase das duas grandezas. O valor RMS da tensão é 220, né? Simplesmente a magnitude. O valor da corrente que a gente calculou, utilizando só os valores calculados, deu 22. Né? O valor RMS, 22 amperes. E o cosseno do θ, como os dois estão em fase, é zero. Então, ou seja, o cosseno do θ, melhor dizendo, é 1, né? Que o θ é zero. Então, a potência aqui calculada, potência média desse circuito, né? Potência ativa é 220 vezes 22, 4.840. 4.840 watts ou 4,884 kW, né, de potência ativa. Isso é equivalente ou muito próximo a um chuveiro elétrico, que a gente tem chuveiros elétricos aí de 5.000 watts, né? Hoje já são a gente tem chuveiros aí até 8.000, 9.000 watts, né? Os mais potentes, mas vamos dizer uma potência, um chuveiro elétrico, aproximadamente, uma torneira elétrica, né? Cerca de 4.800, 5.000 watts de potência ativa. Significa que essa carga, ela está absorvendo da fonte, essa fonte está fornecendo a potência elétrica, aproximadamente aí, em média 4.840 watts. Só que pela simulação a gente vê que isso aí não é, isso é uma média, né? Isso é uma média dessa forma de onda. Instantaneamente essa potência ela está variando, né? A gente tem valores aqui desde instantes em que a carga não está absorvendo potência nenhuma. Por que não está absorvendo potência nenhuma? É naquele instante em que tanto a tensão quanto a corrente estão passando por zero na carga. Então o produto aí da corrente zero vezes a tensão zero dá zero. Então naquele instante de tempo não tem potência nenhuma, a fonte não está fornecendo potência. Só que, lembra, isso aqui está acontecendo, esse gráfico que a gente está vendo numa escala de 100 milissegundos, toda essa variação. Então, em média, isso aqui consome essa potência em vez de 4.840 watts. Né? Mas, instantaneamente, ele varia desde zero, no momento que ele não está absorvendo potência nenhuma, aumenta aqui, tem o valor máximo, o valor de pico chega a 9.600, o valor máximo aqui chega a 9.671 watts, certo? Então é o momento que ele está com o máximo de tensão e o máximo de corrente, né, naquela carga. A gente chega num valor de potência máxima aí, ok? Como a nossa carga, a gente considerou ela puramente resistiva, ou seja, não há defasagem entre a tensão e a corrente, a gente só tem potência positiva nessa carga, ou seja, a qualquer instante a carga sempre está absorvendo potência, a não ser no momento que a tensão e a corrente estão passando juntas pelo zero, então a gente tem potência nula vindo da fonte. Né? Isso significa que não tem absorção de potência só nesse instante. Todos os outros instantes de tempo a fonte está fornecendo uma potência pulsante, né, oscilante, aqui alternada, para a carga. Né? Ok, beleza. Então, isso aqui a gente vê pela simulação, né, que a potência instantânea ela varia desde zero, o valor mínimo é zero, até um máximo lá de 9.000 e de novo aqui 9.671, que essa potência instantânea máxima vai ser o valor de pico ali, né? Os valores de pico máximo que a gente calculou, 31,11 amperes vezes o pico da tensão, que é 311. Né? Daí os seus 9.670 watts de potência instantânea é o valor máximo. O valor médio dado simplesmente pelo produto dos valores RMS eficazes, que dá aqui em média, então, uma potência de 4.840 watts, né, ao longo do funcionamento desse equipamento.